Obrigado, Nicole. Olha, é emocionante, né? Ver a Nicole cantar. E antes também... Eita, você que escolheu, né, Jair? Ai, tem que preparar o coração e depois vir aqui para falar, né? Mas que bom que a gente está aqui. Bem, graça e paz, irmãos. Por favor, abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21, nosso estudo de hoje. Lucas 4, 16 ao 21. Quem puder, curve a fronte, vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pelas músicas que foram cantadas aqui ao seu louvor, pela Nicole, por todos nós que estamos aqui, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos abrir a mente, abrir os olhos, para que a gente possa estarmos aqui e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, então vamos lá. Lucas 4, 16 ao 21. Na minha Bíblia, o título está: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ok, vamos meditar um pouco sobre essa passagem do livro de Lucas, fazendo uma pequena retrospectiva, né, uma analepse, em relação ao momento em que Jesus fala, o momento em que ele entra na sinagoga. Então nós temos o que aconteceu antes desse episódio com Jesus foi: Jesus é batizado por João Batista, ok? Então é isso que começa a dar início ao seu ministério. E no batismo de Jesus nós podemos ter junto a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desce sobre o Filho. Nós temos o início do ministério de Jesus. Após o batismo, Jesus sai para um tempo de jejum de 40 dias. Ele sai para ele se preparar para o ministério que há de começar. Antes mesmo dele conhecer dele ir atrás, né, dos apóstolos, ele para, ele jejua, ele ora e ele é tentado no deserto, né? Passa 40 dias sem comer, provavelmente apenas tomando água, porque no final dos 40 dias ele tem fome. Aí, após o jejum e a tentação de Jesus, ele vai para Nazaré. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, né, tanto pela profecia quanto pelo censo que aconteceu, mas ele foi criado em Nazaré, e daí veio o nome de Nazareno. Nazaré é onde ele viveu.
Então, se ele vive em Nazaré, nós sabemos que as pessoas de Nazaré conheciam bem ele, sabiam que ele era filho de José, que ele era um carpinteiro e que também era filho de Maria, e provavelmente conheciam a sua casa e viam ele sempre na sinagoga. E é aí que o texto nos fala, né? Ele entra na sinagoga num dia de sábado, como era de costume. Então Jesus, além de ser conhecido, viver em Nazaré, ele entra na sinagoga como era do seu costume, no sabá, para os judeus, que era costume de entrar, de fazer uma leitura da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia, né, o Pentateuco. E depois da leitura da Torá, vejam bem, é lida a Haftorá. A Haftorá é a leitura dos profetas. E nesse momento, eles pegam um livro de Isaías e dão para Jesus ler. Então nós temos esse costume dos judeus, né? No sábado, nos festivais, nos dias de jejum, eles se reuniam, eles liam a Torá, eles liam a Haftorá, que é o livro dos profetas. E depois das 2 leituras, havia uma explanação. Era dessa forma que se dava. Então eles deram para Jesus, vejam que não foi ele que pegou, foi dado o livro de Isaías. E também outra coisa que a gente pode ter em mente, que não é um livro como nós temos em mãos, né? O livro, a Bíblia como nós temos em mãos, ela é fruto da nossa época, né? A Bíblia é dessa forma após a invenção da imprensa. Então, muitos anos depois, provavelmente eram rolos, e ele abre aquele rolo e ele vai ler o livro de Isaías. A parte que Jesus lê está em Isaías 61:1. Quem puder, irmãos, vamos lá hoje, vamos dar uma andadinha na Bíblia. Isaías 61:1. Quase no final do livro. Lá no início do capítulo está assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus parou aqui a leitura, mas aqui em Isaías continua: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso ele não leu. Ele leu até apregoar o ano aceitável do Senhor. Então vejam bem, voltamos ao livro de Lucas, né? Lá em 4, versículo 20. Tendo fechado o livro, ele devolveu, ele pegou o livro de Isaías, devolveu, leu, devolveu e sentou-se. Olha que interessante, eu vou até fazer uma dinâmica aqui. Geralmente eu não faço isso, mas essa cadeira ela é importante para o nosso estudo de hoje. Então vamos supor que nós tivéssemos sempre aqui na nossa igreja aquela cadeira naquele lugar, e que o Messias ainda não tivesse vindo, e nós esperássemos que se ele viesse aqui na nossa igreja, ele sentaria nessa cadeira. Pessoal, os judeus nas sinagogas ainda têm essa cadeira. Ainda hoje, no dia de hoje, as sinagogas, toda a sinagoga ainda tem uma cadeira chamada cadeira de Moisés. E o que fez as pessoas? Nós continuamos aqui, ó, no versículo 20. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Ele terminou de ler, ele devolveu e sentou-se. Quando ele sentou na cadeira de Moisés, e todos ficaram olhando. Por quê? Porque ninguém poderia sentar naquela cadeira se não fosse o Messias.
E aí depois de sentado, vejam bem a ordem, às vezes a gente pensa, a gente lê apressadamente o texto, e nós achamos que as pessoas ficaram com os olhos fitos em Jesus, pelo que ele falou, mas ele nem tinha falado ainda. Vejam bem, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, quer dizer, ele estava sentado sem o livro na mão: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quer dizer, vejam bem, naquele momento, olha o silêncio, eu imagino esse silêncio nessa sinagoga lá em Nazaré. As pessoas ficaram atônitas. E agora? Jesus sentou-se na cadeira de Moisés, leu o livro do profeta Isaías e proclamou: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ler, o que vocês acabaram de ouvir. Quer dizer, iniciou-se o ministério de Jesus na luz. Algumas pessoas acham, e aí é que está, eu peço, é muito importante para a gente, antes de quaisquer outros tipos de leitura, que a gente leia a Bíblia, que a gente estude a Bíblia. As outras leituras, os outros profetas, quaisquer outros, eles têm esse compromisso com a palavra de Deus. Então leiam, reflitam, tem que meditar, aí depois as outras leituras têm que passar por esse crivo, que é a palavra de Deus. E Jesus começa o ministério na luz. Então os fariseus, ele não deixou os fariseus doidos procurando, quem que é esse? Não, ele começou o ministério dizendo: eu sou o Messias que vocês estão aguardando. E como é de costume de Jesus, a última vez que eu estive aqui compartilhando o estudo com vocês, eu falei também que ele fez uma encenação que foi da figueira, que a figueira secou. Ele também fez, ele parou, sentou na cadeira e daí falou para todos. A partir desse momento começa-se uma busca de Jesus pelos fariseus, de certa forma até uma perseguição. Os fariseus, eles eram os detentores da lei, eles eram o que hoje em dia, na lei do Brasil, nós podemos dizer que o STF é, o guardião da Constituição, Eles eram os guardiões da lei, eles se colocavam dessa forma como os doutores da lei. Então quaisquer coisas que vieram a ser interpretadas ou que vierem a ser faladas, tinha que passar pelo crivo dos fariseus. Eles se colocavam dessa forma, e eles pensavam assim: se o Messias vier, nós vamos saber, nós vamos poder dizer quem é o Messias. E Jesus começa o ministério dizendo: ponto, a cadeira de Moisés não está mais vazia. Para eles, vejam bem, além da cadeira de Moisés, os fariseus também estipulavam, eles colocavam outra coisa em relação ao Messias, que alguns milagres, e nós vemos aqui todo domingo estudando os milagres de Jesus, alguns milagres só poderiam ser feitos pelo Messias. Eles acreditavam que qualquer pessoa, desde que Deus abençoasse, a pessoa poderia fazer milagre, mas alguns, só o Messias. Então, e vejam que eles estavam atrás do Messias. Nós temos aí o conhecimento pelos profetas, principalmente em Daniel, que Daniel praticamente dá a data, dá a época que o Messias ia vir. Nós sabemos que quando Jesus nasce, alguns sábios do Oriente, eles já sabem, eles veem também. Então não é também algo encoberto, é algo na luz. Jesus vem, ele é anunciado, há muito tempo anunciado, ele vem no tempo certo. Ele vem quando ele falava que havia. Só que eles foram inquirir, antes foram perguntar para João Batista. E os fariseus mandaram pessoas lá para perguntar para João Batista: você é o Messias? Ele falou: não. Você é Elias? Não. Porque há uma profecia dizendo que Elias voltava. Mas haveria de vir um profeta com um espírito de profecia próximo ao que o Elias teve, não o próprio Elias.
Mas vejam como que a religião da época de Jesus não é tão diferente da nossa, porque existiam vários tipos de pensamentos e interpretações. Os saduceus, por exemplo, acreditavam em reencarnação. Eles acreditavam nisso. E olha a pergunta: você é o profeta? A pergunta para João Batista. Quem que é o profeta? Era Moisés. Eles perguntaram se João Batista era Moisés, se João Batista era o Messias, se era o Elias. E lembram o que ele respondeu? Está no livro de Isaías também. Aliás, está no Evangelho, e o que ele fala está no livro de Isaías, como foi a leitura de Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas ou os caminhos do Senhor. Ele veio para sinalizar que Jesus estava vindo. E daí os fariseus perguntaram: então por que batizas, se não é o Messias? Ele fala: eu batizo com água para o arrependimento, que é o que nós fazemos. Jesus batizará com o Espírito Santo, que é o que Jesus faz. Quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo transforma a pessoa em outra, e ela não volta a ser mais o que era. É como aconteceu com Paulo, por exemplo. Mas vamos lá, quais são os milagres messiânicos? Jesus já sentou na cadeira de Moisés, já falou que ele era o Messias. Agora os fariseus começam a cuidar da vida dele. O primeiro milagre que Jesus faz, eu vou dar a relação dos milagres, depois eu vou comentar um pouquinho sobre cada milagre. É esse estudo que eu preparei para a gente hoje, para compartilhar. O primeiro milagre era a cura de um leproso. O segundo, a cura de um surdo. O terceiro, um cego de nascença. E o quarto milagre messiânico, a ressurreição após 3 dias. São 4 milagres que o Messias deveria fazer para comprovar. Olha que os fariseus estipularam. E Jesus vai mostrar para eles, vai comprovar, vai provar que ele era o Messias. O primeiro milagre, o início do ministério, lá próximo, um pouco depois dele ter sentado na cadeira da sinagoga, está em Lucas 5, versículo 12, quem quiser acompanhar. Está em Mateus 8 também, mas vamos pegar Lucas 5, que é a cura, está pertinho aqui, né? A cura de um homem, a cura de um leproso. Na minha Bíblia o nome é a cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença o homem coberto de lepra. A lepra, pessoal, eu não vou ler inteiro, porque como nós vamos falar de 4 milagres, senão a gente não vai sair daqui tão cedo. A lepra, ela é uma metáfora de pecado na época de Jesus. Ter lepra significa ter pecado. Lá em Levítico 11, 12, para quem anota, quiser depois dar uma pesquisada melhor, uma estudada melhor, vai entender sobre isso, né? A lepra não tinha cura, o sujeito era imediatamente excluído da sociedade. Constatada a lepra, o sujeito era convidado a morar, a ficar fora dos muros da cidade. E era algo também de origem espiritual. Então veja essa relação entre a doença e entre o espiritual. Se houvesse cura, o indivíduo precisava ir até o sacerdote para ser purificado. Porque não era apenas uma doença, era uma questão relacionada, os judeus, os fariseus, na época era um costume, estava relacionado a pecado. E também para fazer os sacrifícios. Lá em Lucas 5,14, vejam bem, Jesus fala, o leproso, o que ele fala para Jesus? Que se Jesus quisesse, ele poderia ser curado. E Jesus estende a mão e toca nele, o que não se fazia na época também. Ele toca, né, no homem que tinha lepra, e esse homem é curado. E ele fala: não fale para ninguém, não fale para ninguém. Mas vejam bem, estava no início do ministério de Jesus, né, e o que ele precisava ainda 3 anos, né, do seu ministério, e ele fala: não fale para ninguém, mas vá ao sacerdote. Isso está no 5,14, né?
e oferece, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então vejam bem, os fariseus, os judeus, os doutores da lei, né, as autoridades eclesiásticas da época já ficaram sabendo, né? Eles ficaram sabendo dessa cura. E vejam, ele se coloca na cadeira de Moisés, ele faz a cura do primeiro milagre messiânico. Ao primeiro milagre messiânico, e começa-se uma caça acirrada a Jesus. As pessoas estão atrás de Jesus, os contestadores. Por quê? Porque a gente vai ver que eles esperavam o Messias, mas eles queriam o Messias do jeito que eles queriam, do jeito deles, parecido com eles, e Jesus não era parecido com eles. Nós vemos que às vezes, muita coisa que nós estudamos aqui na igreja adventista, às vezes são contestadas, né? Não é verdade? Por exemplo, o sábado como um dia de descanso, ele é alvo de muita contestação. É muita coisa, né, da reforma da alimentação, também é alvo de muita contestação. Mas algumas coisas que às vezes estão mais escancaradas na mídia e na TV, não são dessa forma como é. O evangelho da prosperidade não é tão contestado. A questão da maldição hereditária, veja que existem até hoje, não é tão contestada. A questão de se falar em línguas e ninguém entender não é tão contestada. Entretanto, quando você fala do evangelho puro, você começa a ter alguns problemas. E aí que é o problema que Jesus começa a enfrentar com os fariseus. Porque a religião que eles tinham, elas eram uma religião que se encaixavam com os costumes, com as suas tradições. Os fariseus na época, eles consideravam tanto a lei escrita, quanto os seus costumes, como se tivessem o mesmo valor, o mesmo peso. E eles começam a encontrar problema com Jesus, o Messias, porque o Messias não fala o que eles querem ouvir, fala o que era para ser dito, né? Um exemplo, né? Eu lembro que nós fazemos, toda quinta-feira se reunimos eu e umas amigas professoras, e um dia veio uma colega e ela falou assim, e o nosso estudo é muito aberto, as professoras são católicas, a gente estuda Daniel, estuda Apocalipse, aquele mesmo estudo, irmão Wilson, né, de sempre, né? Estudamos outras coisas da Bíblia, debatemos, mas ela olhou e falou, vocês acreditam que a pessoa, ela morre e ela espera a volta de Jesus? Eu falei, e continuou, e ela não voltou mais ao estudo. Aquilo não dava certo pelo que ela pensava, mas ela não deu chance da gente estudar, eu não estava ali para falar, olha, eu sei, não sei na realidade de nada. A gente iria abrir a Bíblia, estudar, e poderia trazer outros conhecimentos que a gente não tem, mas é difícil. Um exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, é o pecado de Sodoma. Alguém aqui sabe dizer qual que é o pecado de Sodoma? Da cidade? Por que a cidade foi destruída? Eu sei que o que fica muito marcado no imaginário social é as questões sexuais em relação a Sodoma, não é isso? Quando a gente estuda Apocalipse 11, está lá que a cidade se pareceria com Sodoma e com o Egito, e eu lembro que muitos dos estudiosos falam que Sodoma está relacionada à libertinagem, para não falar outras coisas em relação ao que na própria igreja às vezes é fruto e embasamento para muita discriminação e exclusão. Mas vejam lá, pessoal, abram o livro de Ezequiel 16:49. Alguém pode ler alto para mim, por favor? Ok, então o pecado dela era ter de sobra e não ajudar os necessitados.
eu acho que quando eu li isso aqui, eu fiquei até um pouco tenso, né? Porque vejam o que se fala. Vejam como que as palavras, e hoje eu vejo muito isso na internet, aparece uma palavra e as pessoas, antes mesmo de estudar, elas começam a criar 1001 teorias. O pecado de Sodoma é esse. Próspera, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. É isso o pecado. Agora imagina, né? O que Jesus passou. Eles queriam encontrar uma palavra só, apenas uma palavra, porque eles não queriam Jesus como Messias. O segundo milagre é um mudo que passa a falar, é a expulsão de um demônio mudo. Lá em Mateus 12, 22, os fariseus, vejam bem, eles colocavam que para expulsar o demônio, eles precisavam falar com a pessoa. Eles faziam assim: qual que é o teu nome? Aí em geral o demônio falava o nome e eles expulsavam. Jesus também faz isso, não é? Mas como fazer com o mudo? O mudo e surdo? Aí Jesus cura, ele volta a falar. O que Jesus é acusado por conta disso? Eles falam que Jesus não expulsou pelo poder de Deus, mas expulsou pelo poder de Beelzebu. Vejam bem, Beelzebu da mitologia filisteia e cananeia, Baal-Zebub, significa Senhor das moscas. É essa a significação. E Jesus fala: todo reino dividido não prospera. Se Satanás, se os próprios demônios estão um contra os outros, o reino está fadado ao fracasso. Nem precisava Jesus vir. Mas olha como que eles contestam, fala: não é da parte de Deus, porque eles duvidam, e esse é o segundo milagre messiânico. Após isso, o terceiro milagre, a cura de um cego de nascença, está lá em João 9. Na minha Bíblia está com o título: a cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha aí, olha aí. Eles acreditavam que a pessoa poderia herdar uma maldição, que se a pessoa nascesse com um problema, os pais, os avós, alguém deveria ter pecado. Era um costume, isso daqui está nos próprios discípulos de Jesus a pergunta. É um pensamento da época. E se a pessoa, ela era amaldiçoada, ela não participava da vida cívica, da vida social, da vida religiosa, não podia entrar no templo, não podia casar, não podia fazer nada. Aí, claro, a gente pensa: nossa, 2000 anos se passaram. Não, a gente, há pouco tempo na nossa sociedade também é assim. A nossa sociedade tem esses problemas também, de cercear direitos de algumas pessoas. Esses dias estava estudando sobre direito de família, e a gente, no caso dos nossos irmãos especiais, muitos não têm o direito também. Não têm o direito de casar, não têm o direito de ter uma propriedade. E a gente sabe que essa questão do especial, por mais que a lei venha se colocar como que estivesse tutelando, amparando, nem sempre é isso. Nem sempre é dessa forma. A gente está aqui, e somos, claro, todos especiais também, mas gostamos, de poder ter direitos a várias coisas. Então, quando é tirado o direito de alguém, de alguma classe, é só quem vive naquela condição para realmente sentir e entender. Bem, Jesus cuspiu na terra, por quê? Porque o homem, ele é feito de terra. A palavra humus, homem vem da palavra humus. O
O homem é feito de terra. E como que se aquela pessoa tivesse algum problema no barro do oleiro, ele passa no olho da pessoa e fala: vai lavar, do cego, lá no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele volta vendo. Agora imagine, você nunca viu, você volta enxergando as cores, né, a luz, as pessoas. Como que vocês acham que esse cego voltou? Quietinho? Não voltou, eu imagino que não. Ele deve ter ficado doido, né? Ele devia pular, ele devia gritar, ele devia falar aos quatro cantos do mundo: eu estou vendo, e não parava de falar. E era a última coisa que os fariseus queriam. Eles não queriam isso. E o que eles fizeram? Vamos interrogar, vamos saber se é real isso, né? E alguns fariseus, pessoal, é que eu estou generalizando, nós sabemos, né? José de Arimateia, nós sabemos de Nicodemos, não dá para generalizar, não eram todos, mas a cúpula, eles vieram, e nós sabemos o que acontece ao final. Nós estamos chegando a esse tempo da Semana Santa, nós estamos chegando ao tempo da Sexta-feira da Paixão, que é um dia simbólico que nos representa esse momento, né, em que o Cordeiro é imolado. Mas vejam bem, eles falam, alguns: e se for ele? E se ele é o Messias? E os outros falam: não é, porque ele não é como nós. Ele não estudou nos colégios dos fariseus, ele não é um doutor da lei. Ele não veio aqui para restabelecer o trono econômico, social, o apogeu da sociedade de Israel, como foi com o rei Davi, com o rei Salomão, que era o que eles queriam. Não era esse o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino que não é um reino desse mundo. Não é? O próprio Jesus falou que se fosse desse mundo, os anjos libertariam. Não é um reino desse mundo. Por que que ele não é como? Porque os fariseus conseguem enxergar. Mais uma vez, eu quero que vocês vejam com muita ressalva, eu estou generalizando os fariseus, não são todos, mas a liderança em geral, aquela que predominava, ela observava padrões. Quer dizer, as roupas, ele não usa as roupas que nós usamos no templo. Ele não veio passando pelos testes que todos nós passamos para chegar a ser doutor da lei. Ele não faz a dieta que nós fazemos, ele come com os leprosos, ele se reúne com gentios. Como assim o Messias, ele não é igual a gente? Ele não cumpre os horários que nós cumprimos, ele não anda no nosso grupo. Gente, há 2000 anos, não. Hoje em dia, quando a gente vê alguém diferente que entra aqui na casa do Senhor, demos glória a Deus. Demos glória. Não precisa entender o diferente, amar o diferente. É o que Jesus fez na época dele. É o que Jesus fez, o que a gente precisa fazer. Não é? Precisamos fazer dessa forma. É fácil? Claro que não. Mas existiam fariseus que mesmo com todo aquele peso doutrinário, aquele jugo insuportável, eles conseguiram ver Jesus. Mesmo como Nicodemos, que sai no calar da noite escondidinho, lá em João 3, não é? Porque ele vê que é o mestre. E eles vão, os fariseus interrogam os pais: nasceu ou não nasceu cego? Porque o milagre messiânico não era curar um cego, fazer um cego voltar a ver, mas era um cego de nascença. Vejam como eles são. É o que estabelece, é o que no direito a gente chama de positivistas. Tem que estar dentro dos conformes. É ou não é? E os pais deles falam. O pai e a mãe do cego fala: nasceu, é nosso filho, nasceu cego. E eles vão para o lado do cego daí. E vejam, está lá em João 9:33. O cego fala o seguinte: se esse homem não fosse Deus, não poderia ter feito. Aí eles se injuriam, falam: quem é você? Olha a soberba, quem é você? Para dizer para nós, os doutores da lei,
aqueles que entendem das doutrinas, aqueles que usam as vestimentas certas no templo e sentam no lugar certo, aqueles que sabem definir quem vai ficar fora, quem vai ficar dentro da cidade, aqueles que têm uma dieta que deve se ter. Quem é você? Mas o cego falou com o Espírito Santo falou por ele. É Deus, Deus veio e me libertou. E esse foi o terceiro. O quarto e último milagre. Faltava só um milagre, gente. Vejam que Jesus vem e ele comprova por A mais B que ele era o Messias. Ele só não sentou só na cadeira e falou, isso se comprovou. Não. Tem os milagres messiânicos, então que seja assim. Eu vim para os judeus, é o que ele fala, né? Quase terminando, eu vi que o microfone já deu uma parada, mas eu já estou caminhando para o fim. É que a gente se empolga, sabe? Eu falei, o irmão Lorival ligou para mim cedo, e daí está tudo certo? Falou, está tudo certinho, fazia tempo que eu estava aguardando esse estudo, né? Estava doido para vir aqui, para compartilhar, e é claro, gente, para abrir um espaço para a gente debater. Nós estamos aqui para aprender sobre Jesus, não é? Para a gente debater, para a gente estudar a Bíblia. Podem ver, uma coisa que eu faço, não é me gabar não, mas eu tenho orgulho disso. A minha Bíblia parece um livro, os livros que eu estudo na faculdade são assim. Eu pego aquelas canetinhas e vou marcando, e eu já li várias vezes. E sabe como que eu faço para eu ter motivação? Eu criei um Facebook, o nome é Estudo Bíblico, quem quiser achar lá. E daí eu vou fazendo esse fichamento, né? Eu vou colocando lá, todo dia eu estou postando alguma coisa. Isso para mim é importante, sabe? Hoje em dia, nesses tempos de tecnologia, principalmente os jovens, criem, você está espalhando. Gente, nesse Facebook tem gente da África, para vocês terem uma ideia, dos países que falam português. E volta e meia, esses tempos eu fiquei conversando com um rapazinho, assisti um filme sobre, né, junto com a Lígia, um filme do Rapaz do Vento, né, que ele é um filme novo que tem no Netflix, que o rapaz ele cria a partir da energia eólica. Não sei se vocês assistiram o filme, assistam, é um filme maravilhoso. E daí eu falei, esse tempo eu conversei com um rapaz da África, ele vinha lá, ele encontrou no Face, conversava alguma coisa, tal. Eu falei, olha que bacana, porque tem muita gente com sede de palavra de Deus, não é verdade? E a gente, quando eu vim para a igreja adventista, era isso que eu tinha, porque eu vim de uma igreja que as pessoas não estudam muito a Bíblia, e que a interpretação já vem pronta, e muitas vezes em livrinhos, e era essa ideia que eu tenho, que aqui todo mundo estuda, e a gente tem que estudar e tem que meditar, estuda o texto e fica, volta e meia fica lembrando, fica trazendo, olha como que pode, né? O cego, ele estava lá, e Jesus pegou o barro, e o Espírito Santo ele vem iluminando. A inspiração, gente, não é, pelo menos para mim, não é como mágica não, ela é você ficar, estudar, correr atrás, não é, irmão Wilson? Esses dias o irmão Wilson me passou um livro em inglês, ele falou, olha, não tem a tradução em português ainda, mas vamos ver se a gente consegue estudar sobre Apocalipse, e a gente está lá, é muito bom, nossa, como é algo que faz a gente ir para frente. Bem, o quarto milagre vai corroborar todos os outros, a ressurreição após 3 dias, e a gente conhece essa história, né? Nesse momento, eles já queriam apedrejar Jesus, porque a cura do cego, se vocês forem lá no texto, foi no dia de sábado, e eles queriam apedrejar Jesus porque ele curou no dia de sábado. Eles já estavam prontos, eles colocavam, né, pessoas para ficar tentando fazer jogos de palavra para que ele falasse alguma coisa errado, tipo, se não é nós os judeus que vamos apedrejar, então que os romanos prendam ele por conta do tributo ou qualquer tipo de coisa. Mas eles começaram a criar ciladas e ficarem apavorados, como é que esse homem, que ele não é do nosso padrão, graças a Deus que não era do padrão deles. Bem, próximo à última Páscoa, o cordeiro seria Jesus, e Jesus sabia disso.
Jesus dá um endereço a seus amigos, Maria e Marta, né? Para as irmãs de Lázaro. E veja que Jesus já sai e ele já não fala muito aonde ele está. Mas eles sabiam, eles eram amigos íntimos de Jesus. E quando Lázaro fica doente, eles falam: vai alguém atrás do mestre. E o que Jesus responde? A enfermidade é para a glória de Deus. Mas Lázaro morre. Imaginem, né, pessoal, esse mensageiro, né? As irmãs devem ter falado: você não foi atrás do mestre, você mentiu para nós. Como assim não? Ele não falou que ele ia morrer. Eles não devem ter entendido tudo aquilo. E Jesus vem, né, para fazer o último milagre. Se vocês lerem, está lá no 12, no capítulo 12, é isso, deixa eu ver se eu anotei certinho, né? João 11, é João 11, para você ver a intimidade. Jesus chega a chorar, para ver o desespero daquelas pessoas, como que elas não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. E os judeus estavam lá. Isso é bom e ruim. É bom porque eles iam testemunhar o quarto milagre messiânico. E eles falam: pô, esse que dá os olhos ao cego não poderia falar e curar o amigo? É isso que eles falam. E Jesus manda tirar a pedra, e a irmã dele fala: não, cheira mal, não tirem, já faz 4 dias. Gente, está aí, faz 4 dias, quer dizer, a ressurreição de alguém com mais de 3 dias. Era isso que os fariseus queriam? Era isso que eles vão ter. É o último milagre que precisava para comprovar que Jesus realmente era o Messias. E ele fala para Lázaro sair. Nós conhecemos bem essa história, não é? Após isso, vejam bem, lá no 46 fala: outros porém foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E na minha Bíblia o próximo título é assim: o plano para tirar a vida de Jesus. Quer dizer, Jesus, eles já tinham decidido, sem julgamento, já tinham condenado Jesus à morte. Esse foi o quarto milagre messiânico. Jesus provou ser o Messias. O que eles estabeleceram que precisava, Jesus foi lá e provou. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas, né? Vamos dizer assim, eu não sei fazer apelo. Eu sempre falo, irmão Wilson, eu acho que eu vir aqui para compartilhar o estudo é muito mais provocações, eu chamo de provocações, mas eu vou provocar vocês um pouquinho. Vamos aprender, o que eu aprendi com isso, né? E que se vocês acharem válido, e o Espírito Santo querer assim, que a gente possa repensar nessa questão de padrões, de entender o diferente, não é? De entender os milagres que Jesus faz a todo dia na nossa vida. Que a gente possa parar e pensar, né, que Jesus ele veio e ele comprovou por A mais B que ele era o Messias. E é o que a gente tem que fazer. A nossa função aqui como filho de Deus é estudar o Evangelho, principalmente como adventistas. Principalmente, gente, estudar o Evangelho não só Daniel, Apocalipse, mas todo o Evangelho, e pregar. É essa a nossa função, né? É essa a provocação, o pedido que eu faço, né? Claro que sempre vou estar aberto para essas discussões, porque realmente depois que eu estudei a Bíblia, né, agradeço sempre, não deixo de agradecer ao irmão Wilson, eu não parei de estudar, né? Amém, né? Vai ter uma mensagem? Mais uma mensagem musical, né?